Sejam muito bem-vindas ao primeiro episódio do podcast Somos Muitas! Gente, não. Nasceu. Não, parecia que ia demorar muito esse momento. Tava assim, lá nas nuvens. Sim. Tava no iCloud. E agora foi desceu. Feito o download. Ai, maravilhoso. Feito o download. Nosso primeiro episódio desse podcast que foi muito sonhado, muito falado, muito durante os nossos almoços. Ai, gente, vamos fazer. Enfim, está nascendo hoje. Esse é o primeiro episódio e você é muito bem-vinda, bem-vindo. Enfim, estamos aqui juntas e juntos para esse momento muito importante. Que eu quero contar para vocês. Qual que é o propósito disso? Na Santa Costura, nós temos um foco, que é o quê? Inspirar mulheres, pessoas, principalmente mulheres, a viverem o seu potencial máximo. Então, esse podcast é mais uma ferramenta, né? Que a gente inspiração. Tem de inspiração. Ouvir, né? O que você, ouvir mulheres. Vanessa? Pô, eu nem apresentei. apresentou. Se apresenta. Volta. Ah, não, Que é uma muita pergunta. Pra onde a gente olha? Pra qualquer câmera. Tá bom, ok. Tem muitas câmeras. Gente, aqui tem Jamile e Duda, Tem Duda aqui por trás, tem e elas Jamile. estão nos ajudando. Então a Jamile ela tá Graças falando a pra ela Deus. não ouvir a voz dela, mas ela fica tá assim, ó. só comandando a gente, ela e Duda. Então é isso. Antes de tudo, meu nome é Gabi. Isso. Eu sou Gabi Vassoler, sou estilista da marca e fundadora também. Estou aqui com Vanessa. Eu sou Vanessa Calef, trabalho aqui como gerente de operações da marca. Eu sou Cris Oliveira, gestora de relacionamentos. Isso. E é isto. Eu tô aqui com o meu café. Então, onde que eu tava? Falando sobre o propósito do podcast, de inspirar mulheres. Exatamente, inspirar mulheres. E sermos inspiradas também, porque a gente vai receber bastante gente legal. Várias convidadas. Para inspirar a gente, inspirar vocês. É isso. E você, Cristiane, o que você acha, o que você pode dizer do propósito Do podcast? desse momento? É o que a Van falou, né? Essa troca de experiências, de histórias, né? De aprendizados e muito conhecimento, muita troca, muita conversa boa, muita risada, porque vai ter papo sério, vai ter... E no meio do papo sério a gente vai dar risada e assim. Porque o que vocês podem esperar, né, das nossas conversas aqui, o que a gente quer trazer para vocês? A gente quer falar muito sobre empreendedorismo feminino, Sobre moda. Que Menopausa. mais? Menopausa, Por favor, aqui, ó. gente, por favor. Ouvir histórias, né? Sua. Às vezes não é um tema, mas é ser inspirado por uma história de uma mulher maravilhosa que tem uma lição de vida pra gente, né? Então não necessariamente vai ser um tema pra gente aprender de forma assim, por exemplo, eu posso vir falar sobre finanças, mas às vezes vai vir uma outra mulher que vai contar a história dela e só aquilo já vai nos inspirar a ter força, a ter garra, a ser resiliente. A gente tem falado muito sobre a resiliência. Então é isso. É papo de mulher. Isso, para inspirar. Para inspirar. E aí, como que a gente se conheceu? Todas Vamos nós? contar um pouco disso, né? Como a gente chegou até aqui? Bom, eu conheci você, a gente frequentava a mesma igreja na época, e aí surge essa mulher aí de botinha no pé. Botinha. Que ama bota, né? Você ama bota. E aí vem Vanessa junto na história, porque Vanessa é irmã de Gabi. Vim acoplada, pra quem não né? sabe. Então já conheço há Exato. 44 anos. Exato, isso é uma longa história. E aí eu ganhei a Cris de presente, Foi, né? Foi um foi. presente que a Gabi me deu. Foi, e a gente foi construindo a nossa amizade, eu e Ivan, eu e Gabi ali, né, na jornada. Aí no meio vem Vanessa, se tornou uma amiga maravilhosa, né? E assim nós somos coisas. o triozinho Santa Costura. E vamos entender um pouco da história, né? Já são 15 anos de Santa Costura, né? Então não tem a melhor pessoa para responder, é óbvio, que é a estilista e fundadora da marca, né? Então, Gabriele, como que surgiu a marca, né? O que te inspirou ali no início para fazer as primeiras criações? Como foi o início disso tudo? Bom, como começou? Eu sou formada em moda, me formei em 2006 e desde então fui para o varejo de moda, fui para a confecção também e disso eu
comecei a ter ferramentas para começar a minha própria marca, o que eu sempre quis. Sempre vivi empreendedorismo, você sabe. Ela pintava quadros antes, né? Ela teve ateliê lá em casa, né? De pintar quadros, pintar vasos, né? E acho que bem coloridos, não tinha nada de minimalista no que ela pintava. Tudo o monocromático, muito colorido, nada a ver. esquece, nada de monocromático nas telas. Nem eu era Não, né? monocromática. Verdade. Mas esse empreendedorismo, acho que veio muito do papai também. Muito. Porque Meu a gente pai viu... empreende a vida toda. A gente viu isso acontecer dentro de casa. Então, eu sempre tive essa vida empreendedora, até que fui fazendo aqui uma coleçãozinha ou outra, até a Cris participou disso, porque dentro dessas coleções que eu lançava, a Cris vendeu lá na loja que ela tinha na época. Até que em 2010, eu saí dessa confecção que eu trabalhava para só viver da Santa Costura. Peguei meu seguro-desemprego e comprei tecido. Comprei tecido, tudo com defeitos. Não. De estoque. Na verdade, não era defeito, era um efeito no tecido. E fiz lá as minhas primeiras peças e coloquei nas sacolinhas e fui vendendo. E não era qualquer sacola, detalhe, gente, era uma sacola, aquela sacola da feira, aquela linda, toda colorida. Toda colorida. Muito legal. E a gente vai trazer muito sobre a realidade de empreender no Brasil, que todo mundo sabe que não é fácil. Então, como foi esse início? Quais foram as primeiras dificuldades ali do início da marca? Acho que a primeira dificuldade é financeira, porque você tem que viver, só que você está começando um negócio que não te rende nada. E falando a realidade, a maioria dos empreendedores começam sem o capital de giro, que é um erro, mas a gente precisa falar que a realidade é a realidade. É essa. Empreendedor vai com o sonho dele, vai com o sonho, faz o que tem que fazer. Investe o que tem em tudo e muitas vezes não tem o capital de giro ali. Eu não tinha. Eu tinha o seguro-desemprego, que era para pagar as minhas contas. Mas fora isso, como eu ia comprar material, como que ia ser, eu não sabia. Nem noção. Mas beleza, a gente não pensa nisso quando a gente tem um sonho e a gente quer começar. E aí, acho que a dificuldade, né, fechando, a dificuldade acho maior é o financeiro, porque a gente não faz esse cálculo. Eu não fiz esse cálculo. Mas a maioria dos empreendedores não fazem, assim, o quanto eu preciso pro mês seguinte, eu não tô nem falando de 6 meses. Não é pro dia seguinte. O desafio começa aí, eu não sei nem pro mês seguinte o quanto eu vou precisar, só inicio, né? A gente vai falar mais sobre isso em outros podcasts sobre finanças. Verdade. E aí, pensando em 15 anos de marca, qual foi, assim, o grande marco que você pensa, assim, de crescimento da marca, assim? Eu acho que depois de uns 5 anos, eu consegui ver 5 anos de muito perrengue. Cristiane estava desde o início, ela sabe o que eu tô dizendo. Depois de 5 anos de muito perrengue, a gente conseguiu ver, assim, uma luz. Sim. Uma luz, um reconhecimento das clientes, a loja com um pouco mais de estrutura, a marca com um pouco mais de identidade definida. Acho que esses 5 anos foram muito importantes, assim. Tipo, eu consegui aguentar até lá. Eu consegui sobreviver até lá. E muitos desistem antes disso, né? Tem uma estatística que fala que os negócios, eles acabam em 1 ano, 2 anos, porque não existe essa resistência e persistência também, né? Porque não é que você tem que resistir em meio ao conforto, é persistir em meio a muito desafio, né? De não ter dinheiro, de atrasar muita coisa, né? E nesses 15 anos, a própria identidade da marca, ela vai se transformando, né? Até porque ela vai se transformando junto com a identidade da Gabi, porque é quem cria tudo, né? E como que essa identidade foi se construindo ao longo do tempo, assim, que você tem visto? Hoje, quem vê a Santa Costura, que é uma marca de moda autoral, consciente, ética, tarará, slow fashion, dentro desses muitos nomes que surgiram ao longo do tempo, se eu olhar para trás, não tinha nada disso, né, Cris? Não, esses nomes ninguém falava sobre isso. A gente vivia isso, mas não tinha esses nomes. Não tinha. E hoje tem, né? Sustentável, slow fashion. Antigamente não tinha. Não. A gente só fazia o que tinha que fazer. Era uma produção pequena? Porque era uma marca pequena. Só tinha cio dentro da loja, costurando. Valorizava mulheres? Porque só tinha mulheres. Fatos reais. Sim, tudo era real e era ético? Era ético, todo mundo recebia o justo.
Então, ao longo do tempo, essa identidade foi sendo construída com também referências que o mercado de moda mesmo foi trazendo e falando, vocês são assim, né? A gente, É verdade, Sim, tem somos. razão. sim, nós somos, né? O Isso mais foi sendo legal, eu acho que construído. nessa caminhada aí, o legal é que as pessoas de fora reconheciam isso, e aí a marca ia sendo construída, porque as pessoas falavam o que a gente vivia, nem a gente estava naquele batidão ali, não enxergava as coisas. Não. E foi construindo assim, né? Muito legal. E de onde veio essa paixão pela moda, Gabi? Como surgiu essa paixão? Eu acho que isso sempre esteve dentro de mim. Aham. Eu lembro eu adolescente, montando looks, usando roupa do meu pai. Eu gostava de usar umas calças dele para ficar mais largas. Então eu sempre gostei de coisa diferente. Tá. Teve a fase hippie, né? Teve Teve a fase fase hippie. hippie. Ai, acho que quem Que não usava teve, gente? aquelas Quem saias não teve? Eu tal. sou dos anos 70. Então, quem não passou por isso? Né? Dessa saia longa, dessa coisa bem Unicamp, não é? Eu ficava lá sentada. também, eu junto com os também. hippies na feira. Na Feira Hippie, Feira gente, quem é de hippie, Campinas, Feira Feira Hippie ali hippie. do centro Não, de até convivência. hoje tem. Não, mas na época Mas era mais, tinha muito sim. hippie. Se você vai porque- hoje ali, quase tem, né? Não, acho que as meninas nem sabem o que eu vou falar, mas tinha o café Ricoleta, Sim. lembra? De arte, Você acha que ela maravilhoso. sabe? Gente, Sabe. aqui as duas têm no Maravilhoso, máximo blues, tocava 26 música. anos, não sei. Não, Não, era era legal, muito tem. legal. E uma galera 29, linda, já tão bacana. velhinhas, né? Não, bons tempos. Então eu gostava de usar roupa diferente. Eu me descobri criativa, assim, Sim. sabe? Isso com uns 21 anos que eu entendi que a criatividade estava dentro de mim. Sim. E que Então, poderia viver disso, trabalhar com isso, né? Aham. então foi pra decoração e chegou um tempo que foi pra moda. Foi natural. E durante essa caminhada, quais foram os maiores desafios e aprendizados nesse longo aí de história? Porque são 15 anos. 15 anos. Então, o que Muitos você pode desafios. destacar aí? Um desafio. São vários, mas um que você... Eu acho que um desafio que é importante para uma marca e para quem cria, né, no meu caso, que tô aí na frente da parte de criação, é se reinventar. Toda hora. Que acho que é até um ponto que a gente estava conversando ontem, Sim. né? Sim. Qual é o desenho, qual que é a próxima coleção, qual que é o Sim. próximo modelo, não pode ser mais do mesmo, mas também você tem que ter o equilíbrio daquilo que é novo, com aquilo que as clientes querem que você faça de novo. E depois de 15 anos, como que eu vou fazer alguma coisa que eu nunca fiz? Aham. Sim. Quantos modelos eu já criei? E como que eu vou fugir daquilo que um dia já aconteceu? De quem você é. De quem você é. E Isso pensar é que você, difícil. como artista e criadora da peça, você também muda. Sim. Com certeza. Existe a mudança a sua. mudança pessoal de quem desenha, né? E não persona tem Santa como não Cruz- colocar aquilo na Eu não consigo. arte, né? Não tem como Exatamente. separar, E né? como separa, né, a persona da marca com Gabi Meirelles, Não né? separa. Não tem como separar. Não separa. E você viveu muita coisa durante esse ano que nós vamos Sim. falar, né? Mas como você enxerga a evolução da Santa Costura? Como você enxerga todo esse crescimento da Santa? Foi um crescimento bem gradativo, né? Aham. São 15 anos. Não foi planejado. Nada, né? As coisas Foi foram, vivido. foi vivido, as coisas foram acontecendo. E hoje eu vejo uma marca madura, Sim, sim. né? 15 anos. Até eu tava conversando com uma outra empreendedora, ela falou assim, 15 anos. Alguém que tá há 15 anos no mercado fez coisa certa. É verdade. Coisa É acertou. verdade. É verdade. verdade. Acertou. É verdade. 15 anos É um é tempo. muito tempo. É um tempo. Então eu vejo como uma marca madura, mas com muita coisa para mudar, muita coisa para evoluir, para melhorar, muitas. Como é na vida, né? Eu Sim. tenho quase 48 anos e eu tenho muita coisa para mudar. Muita coisa. Para viver, Então, que pra dirá aprender. de uma empresa Sim. que
que não é uma pessoa só, são muitas, né? Somos Somos muitas. muitas. Somos muitas. Esse tema ficou muito bom. Ficou muito legal. Ficou Tem muito a ver com a bom, gente. muito. E fala pra mim um momento marcante nessa trajetória. Um momento marcante? Sim. Momento marcante nessa trajetória. Para mim, um momento importante foi quando a gente chegou num lugar de compartilhar aquilo que a gente vivia, aquilo que a gente Ai, vive. gente. Porque quando você começa a ensinar, mesmo que você Ainda tem muito a ainda tem aprender. muito a aprender, mas mas gente- você, aquele pouco que você sabe, você ensina alguém e você aprende de alguém que sabe um pouco mais de você, e essa troca. Então, poxa, a gente está ensinando. Esse é o segredo. Eu acredito que esse é o segredo. O compartilhamento. Não reter. Porque se você retém, porque você fica pensando, nossa, eu vou mostrar para o outro, e aí o outro vai pegar a minha ideia. Se você ficar nessa onda, você paralisa. Você fica parada, estática. Porque primeiro que está te motivando é o medo. Não, O medo de e uma não faz concorrência. sentido a Não gente faz absorver sentido. algo e não conseguir compartilhar com Agora, ninguém. Não quando- faz sentido ficar Não retendo, né? faz, porque quando você entende que você é único, que a sua marca tem um DNA, você tem um DNA, e aí você pode compartilhar, e as pessoas vão aprender, e cada uma vai seguir dentro do que pode, até copiar você, porque quantas pessoas também, você também se inspira. Sim, é um É ciclo. o tempo é todo um- se esperando uma na outra. Então, eu acho que quando você descobre isso, você compartilha, aquilo vai ficando mais leve, você vai sendo levada a outros níveis, outros lugares. Eu acho isso maravilhoso. E aí é um momento também que agora você foi falando, eu falei, nossa, a gente compartilhou muito, né? E aí começou a acontecer o crescimento. Nesse compartilhamento, Muito que legal. foi o negócio de negócio mulheres. Ah, o evento incrível. Que evento lindo! O evento onde a gente chamou pessoas. Gente, não esqueço. O brilhar da Nath Facina. Muitas de vocês não conhecem a Nath Facina, mas a Nath Facina passou pela loja, no marketing da loja. Ela foi, assim, pioneira ali no brand. Então, e ela falando, o que eu vou falar no negócio de mulheres? Ai, sobre brand. Como assim? Então, foi muito legal. Foi. Você falando sobre Pra finanças. nós também, né? Quando a Gabriela trouxe esse Que desafio, demais. nenhuma de nós tínhamos feito nenhum tipo de não. palestra, de workshop, de Nada. nada para ensinar o que a gente já sabia, já conseguia fazer. Então, isso trouxe para nós até uma oportunidade de crescimento profissional, né? Sim. Então, hoje eu tenho meu curso de finanças, a Cris hoje ela dá as consultorias de imagem, fala sobre o comercial, faz treinamento comercial. Então, foi algo que trouxe a partir desse negócio de mulher. Então, não foi algo que só as mulheres que participaram cresceram e aprenderam, mas nós aprendemos, Com certeza. nós crescemos e trouxe, de fato, Sim. algo profissional pra gente. Hoje a gente tem outros trabalhos fora só Santa Costura, que iniciou nesse projeto de negócio de mulheres. A gente precisa Sim. voltar a fazer Porque esse projeto. esse é o propósito da marca. É inspirar mulheres a viverem o seu potencial máximo. E quando a gente vê isso acontecendo aqui dentro, com a gente e com as mulheres que passam por aqui, traz essa força. essa vida. Vida. Pulsa, né? Fala, meu, é isso que a gente tem que fazer. A sensação de quando terminava. Vou lembrar, puxa na memória a sensação de quando a gente terminava o negócio de mulheres ou qualquer outro evento que tinha um compartilhamento. A gente saía cheia, não vazia. E pensando até nas mulheres que trabalharam aqui, né? E hoje Nossos cresceram aqui, negócios. né? Sim. Então a gente tem a Nath Facina, que iniciou aqui como estagiária, e hoje A ela tem própria Taizinha. empresa, ela arrasa. Tem a Taizinha, que tem próprio negócio. Tem a própria Gabi Jamile, Hildes. que ela tá aqui hoje, né? E hoje Sim. a Jamile tem um monte de cliente, ela começou como estagiária toda tímida aqui, né? Então quando a gente vê essas mulheres, né? A própria Fernanda do Produto, que também participou de um negócio de mulher, e hoje ela tá numa mega empresa em São Paulo, trabalhando Maravilhosa. nisso. Então a gente vê que a gente pode contribuir, nem que seja com uma partezinha do crescimento dessas A mulheres, Silvânia. né? A Silvânia, que começou sozinha, costurando aqui dentro da marca, e hoje ela tem a própria oficina dela, confecção, com Maravilhoso. várias, dando trabalho para outras mulheres, senhoras que estão ali, né? Sim. Sustentando a família e costurando. Então, são coisas que
precisam ser nos mostram lembradas. que a gente está no caminho, né, que foi projetado, né, para viver, né, como propósito. Ô, Cris, conta pra todo mundo quando você chegou na Santa Costura, qual foi a minha proposta pra você, minha proposta indecente? Indecente? Ela, Cris, eu não tenho dinheiro, então eu posso te pagar R$500. Porque, só pra vocês saberem, eu comecei eu sozinha, eu mesma e Irene. Exato. Fazendo tudo. Fazendo as roupas, eu desenhava, eu cortava, eu levava pra fechar e eu vendia. Só que eu não queria mais ficar pensando na venda, eu queria só pensar no produto. Aí, Cristiane, que eu sabia que ela tinha uma super experiência no varejo de moda, Conheceu um fiz monte, essa gente. proposta. Falei, não tenho dinheiro. O que eu... Conta aí. Não tinha dinheiro e eu também não tinha, graças a Deus. Que bom que ela não tinha. Não é comum, né? Uma coisa Porque daí incomum. os Porque daí, foi tudo. exatamente. Então, quando ela falou que ela tinha R$500 para me pagar, eu falei, meu Deus, R$500? Muito dinheiro. Muito dinheiro. E eu lembro na época, né, Gabi, ontem eu fiquei pensando, eu falei, gente, ela me levava, eu amava, a gente gostava de tomar café, sempre gostamos, né, de bater papo e, olha que loucura. Sentar na mesa. Sentar na mesa e ficar conversando. E tinha uma loja ali na Emílio Ribas, gente, maravilhosa, 1116, que inclusive hoje elas são clientes aqui da Santa, maravilhosa. E a gente ia lá, ela me levava, eu não tinha nada, não tinha 50 centavos. E ela me levava, Cris, eu vou te levar lá na 1116 pra gente tomar um café. Então ela pagava um café, lembra? E a gente ficava trocando figurinha, ela ouvia eu me lamentando da vida, né? Chorava, mas assim, eu procuro muito mais agradecer do que ficar ali murmurando, né? Não gosto muito. Mas eu ficava ali muito obrigada e super grata com aquele café. E ali começou a nossa relação super gostosa, né? Estamos aí 15 anos juntas. 15 anos. Que para mim, assim, sempre falei, muitas clientes sabem que a Gabi trouxe dignidade para minha vida, né? Através da sua vida, foi Deus que trouxe, mas Ele usou você e você se mostrou ali aberta, falou, não, eu vou ajudar essa moça. E foi ali, ajudar, aí né? era uma troca, então ele foi unindo, né? Ela tem isso, o lance dos talentos, né, Van? Que uma tem um pouco disso, por isso que essa troca E acaba complementando Nossa, uma outra, né? E eu falo que a Cris, se a gente quiser saber da Santa Costura, às vezes a Cris vai saber mais ainda do que a Gabriele, assim, de tanto que ela colocou no sangue mesmo, sabe? Como se fosse uma transfusão de amor, assim, né, pela marca, né? Então a Cris, ela ama tanto quanto a Gabriele. Amo. Né? O mesmo intensidade de entrega, de amor e tudo, né? Porque eu acho que foi esse início que marcou, né? Esse início que as duas começaram na escassez e foram crescendo juntas, né? E eu sempre gostei muito de moda, sempre trabalhei com grandes estilistas. Então, a minha paixão já vinha um pouco antes de estilista. Então, eu sabia essa caminhada. Tanto que quando a gente foi ver o Alexandre, eu quis ver ele porque eu vi o começo dele ali. Né? Eu vivi um pouco, eu tinha peça do Alexandre de 30 anos atrás. De uma bota maravilhosa, branca, gente. Quem tinha uma bota branca há 30 anos atrás? Então, assim, trabalhava junto no chão de fábrica com o Renato Kelakian, com o Tufi Dueck. Então, assim, quando eu encontrei a Gabi, que eu já tinha saído do mundo fashion, eu encontrei uma menina fashion. Ela nem sabia que ela era, porque ela estava vindo de um mundo ali, vendendo indo ali no Brás comprar os tecidos e fazia uma roupinha ali com estampa da vaquinha. E eu tinha uma feira itinerante. Você nem sabe, você sabe disso? Eu tinha uma feira itinerante e aí eu pegava a sopa dela E vendia. Então pegava um fornecedor de joia. Sabe o que a gente faz no Santa Convida? Eu fazia um mini Santo Mercado. Eu fazia isso dentro da Buticou, que era uma loja de calçada. Então, eu tinha já isso muito forte dentro de mim. E quando eu vi a Gabi, eu falei, caramba, isso. Porque eu achei que tinha acabado. E aí, não acabou. Essa menina aí, ó. Ai, pequenininha, toda lá com uma calça jeans, uma botinha, né? Uma regatinha com furinho aqui no bolso. Eu falei, que menina descolada. Que menina, né? E ela tinha acabado de sair da Oscar, hein? Com as sopas ali, eu falei, não, essa menina, ela é um gênio, ela é um gênio. Eu vi um mini Renatinho, Alexandrinho, falei,
falei, meu Deus, essa menina tem muito potencial. Eu gosto, e eu gostei Você do desenho acreditou. dela. E conta quais foram os desafios. Meu Deus, era vestir, na verdade, assim, tudo bate na venda e no produto e vamos vender e ganhar dinheiro, porque eu gosto o fim, de pãozinho, eu gosto de pão, gente, eu gosto de queijinho, Minas padrão, né? Eu gosto de um bom cafezinho, todas nós, né? Gosto de um restaurante, essa daí ama Almoçar viajar, no Lume. Vanessa, almoçar no Lume, com Carol, claro. Quando não tem, tá tudo bem, mas eu gosto sim. E isso, para mim, como eu falei, o dinheiro vai trazer esses resultados, mas vestir as mulheres com santa costura. Colocar a roupa da santa, para mim, foi um desafio. Por quê? Eu estava vindo de um mercado de varejo com tecido plano, com alfaiataria, alto padrão. E de repente eu encontro uma menina que está fazendo um desenho exclusivo, bacanérrimo, que nem ela sabia. Diferente, Exatamente, né? com muito designer, mas na malha. E aí, como o meu maior desafio foi vestir essa mulher com esse desenho na malha. Minha filha, isso aí dá bolinha. E aí, eu vou pagar quanto eu pago nisso? Então, assim, trazer o valor para suas peças, para mim foi um desafio. Foi um desafio. E hoje a gente nem fala de valor. Como você enxerga esse, não, hoje eu não. Hoje, esse crescimento, né? Hoje eu não consigo falar do preço para cliente. Porque tem tanta qualidade, cresceu em qualidade. Hoje a gente trabalha com a maior malharia do Brasil, que é a Menegote, Eduardo queridíssimo, que atende a gente super bem. E outras também, né, que estão aí juntas, começando. Mas eu vejo essa evolução da marca, na qualidade, nas suas criações, nas suas mudanças de vida. Porque a tua história, batem com os meus princípios também. Isso me motiva a estar dentro da marca. Isso me motiva a querer crescer, a compartilhar do que eu amo, que é um trabalho que eu amo. Então, porque ninguém consegue trabalhar por muito tempo com algo que não imagina. ama. A gente trabalha por necessidade, a gente trabalha porque a gente tem que ter dinheiro para pagar as nossas contas, ok. Só que isso até um limite. Chega uma hora. Sim. Chega uma hora que não dá mais. Tem que ser o que a gente gosta mesmo. Mas eu posso, nessa trajetória, falando sobre isso, nessa trajetória, eu fiz muita coisa que não me alegrou. Mas eu sempre tive gratidão no coração, sabia? Sim. Que a gente vai fazer coisas assim também. Sim, porque o propósito maior continua ali, com né? certeza. Agora, o problema é, você está trabalhando para ganhar dinheiro, porque eu tive que fazer isso. Trabalhei com várias coisas que era só pelo dinheiro, porque eu não tinha o que comer. Só que essa motivação de trabalhar assim, às vezes eu ia chorando trabalhar. Mas eu estava feliz, eu falava assim, não, isso é um momento da minha vida. Eu vou chegar onde, às vezes, nem imaginava que eu ia chegar. E hoje você... Hoje eu tenho luxo, você faz um trabalho de gestão de relacionamentos, Sim. né? Aqui na empresa. E como você vê esse futuro, né? O seu papel dentro da marca e esse trabalho que você está fazendo. Gabi, hoje, primeiro que nossa, esse lugar que eu tô hoje, eu tô numa transição de carreira dentro da marca. E isso, para mim, é um luxo. É muito maravilhoso, é um presente de Deus. Então, assim, eu vejo que eu tenho muito para crescer ainda. Eu não consigo ver a marca. Às vezes, quando eu solto umas coisinhas que vocês dão risada, viu, suas palhacitas? Porque eu lanço umas coisas querendo falar meio dificinho com elas. E elas falam assim, lá vem a Cristiane com esse papinho. Mas é que, assim, eu quero mesmo que a marca cresça. Eu quero sim. Então, assim, não sei por quanto tempo, né? Eu não sei, só Deus sabe. Mas o que eu faço hoje dentro da marca, nessa evolução, que eu achei que eu não estaria nesse projeto, porque a função que hoje eu atuo dentro da marca é um projeto novo. Sim. Surgiu no começo de que ano que a gente teve a consultoria da BAT? Em 24, né? 2024? Ou 2023? 2023. Não foi o meu ano como o começo do ano passado. Começo de 2024, que eu voltei da Bahia. Foi isso. Aliás, foi uma experiência maravilhosa que eu voltei e aí foi um presente, porque eu tinha pedido para Deus isso. E eu chego achando que o vaso estava pequeno, lembra que eu até dei esse exemplo, eu falei, nossa, eu me vejo, como você se vê dentro da empresa?
Eu falei, eu me vejo dentro de um vaso com a raiz já saindo para fora, o vaso tá pequeno. E eu achei que, eu falei, não vai ter esse lugar. E de repente, no final do ano, surge esse novo endereço, que é uma casa linda, num bairro super bacana de Campinas, um dos bairros, né? Não posso falar que é o bairro, mas numa rua descoladíssima, ao lado de Maria Antonieta, não é? Trouxe uma visibilidade, um crescimento para a marca absurdo, novas clientes. Sim. Então, eu não ia imaginar que no final do ano vocês iam aparecer com essa opção. Novo para vocês, novo para mim. Tudo novo. Né? Todo mundo sofrendo um pouco, né, na transição, né, Van? Mas, enfim, presente. Então, eu quero crescer mais, eu acredito nisso. Muito legal. E conta você. A minha Sua trajetória, história. É verdade. exatamente. A minha trajetória na Santa, na verdade, é desde o início, né, por ser irmã da Gabi. Então eu vi o início, vi ela começando, né, e eu sempre tive um outro estilo, né, a Cris hoje me ajuda muito, né, a me vestir, mas eu sempre fui muito básica, esportiva, né, Cris? É isso, né, que eu sempre ali num básico do básico, caindo um pouco com o toque do esportivo, né? Esportivo também, é verdade. E aí eu vi a Gabriele desenhando, pra mim era tudo esquisito, gente, eu falava, nossa, né, é o estilo da minha irmã, mas é esquisito, né? Eu sempre tive essa estranheza, mas eu vi o início de tudo, né? Eu vi desde o início das telas, né? A gente estava até lembrando que a gente foi participar da Gift. Gift Fair, gente. não sei quem conhece, é uma das maiores feiras de decoração do Brasil, né? E na época ela pintava quadro, então a gente viu. Nossa. Que a gente foi lá na feira. Dias de glória, dias De luta, porque ninguém entrou para comprar nenhum quadro, Nada. praticamente, né? Então eu vi toda essa trajetória da minha irmã, né? Então eu vi o início das primeiras roupas, das primeiras coleções, as primeiras reformas da loja, né? E aquilo foi crescendo. E eu, paralelo a isso, trabalhei muitos anos no varejo, como gerente de loja, como gerente de compras também, então fazia parte de compradora. E depois eu fui para a área de finanças. Mas eu sempre gostei do varejo, sempre gostei de estratégias de varejo. E também gostava de finanças, me achava até um pouco estranha por gostar de tantas coisas diferentes, né? E aí eu vim para a marca em 2017, acho que foi quando começou o auge, assim, né? Foi um tempo de crescimento e a Paty Santana também estava naquele período e ela falou, alguém precisa cuidar do administrativo dessa marca, não dá mais para continuar desse jeito. Então eu vim muito para cuidar da parte financeira. Esse foi o meu primeiro objetivo, assim, né? Cuidar da parte financeira e administrativa da marca, que a marca cresceu. Acho que foi mais ou menos isso. E só que eu lembrei de algo muito importante, né? De um desafio. Pegando o seu gancho. Que é muito difícil para mim, no início, como estilista, cuidar de todas essas áreas, inclusive administrativo e financeiro, que eu nunca tive nem noção do que fazer. Qualquer artista que tem... Só que quando você começa... Não tem, né? São coisas que andam diferentes, assim, né? Só que quando você começa um negócio e você não pensa que você vai ter que lidar com tudo isso. Sim. Só que chega uma hora, fala, não, que não tem como. Não tem como. Então, eu preciso de um comercial. Vem a Cris. Eu preciso de um financeiro. Vem a Vanessa. Eu preciso de alguém de mídias e marketing. Vem a Jamile, vem a Duda, vem a Facina. E nisso, você precisa se conectar a outras pessoas que vão ter esses talentos, né? Que vão te ajudar. Você falou que vão te ajudar a crescer e viver o seu sonho e aí somar sonhos, né? E você focar na Sonhos criação, e né? talentos e cada um acaba focando no que de fato tem aptidão, né? E tem muito legal. Ô, Van, e como foi assumir, né, esse papel aí, as finanças da empresa, como foi para você? Então, a parte financeira eu acho que foi a mais, não tranquila, mas é algo que eu já trabalhava, né? E aí, com o tempo, nesse período, a Gabriele começou a se firmar em Araraquara, né? Para quem não sabe, ela mora em Araraquara, né? Então, naquele período, estava se intensificando isso, ela estava ficando muito mais lá do que aqui. Então, eu comecei a fazer, por isso que hoje eu sou gestora de operações, porque eu comecei a supervisionar todas as áreas ali, né? Passando pela gestão de pessoas e acabo indo muito na estratégia, junto do pitaco no marketing, do pitaco no produto, né? Acabei entrando nessa função, mas muito por conta da ausência dela. Ela começou a ficar lá, então eu precisava de uma figura aqui, com o olhar de dono, de alguma forma, né? Que tenha confiança nesse sentido. Então eu acabei abraçando, então foi
criando, na verdade, um papel que eu sempre amei, né? De estar perto de todas as áreas mesmo, trazer toda a minha bagagem de varejo, que eu tive 10 anos de varejo antes de estar só nas finanças, e veio a gestão de pessoas, né? Que é o que eu amo, sempre gostei de fazer gestão de pessoas. Hoje eu estou iniciando uma faculdade de psicologia por amar cuidar de pessoas, ouvir pessoas. Acho né? que você tem um dom de ouvir. Eu acho que eu gosto muito de ouvir. Sim. Então eu acabo juntando. E a Santa Costura nos permite isso, né? Eu vejo na Cris, né, também. A gente consegue meio que viver os nossos sonhos aqui dentro, né? O que a gente sempre quis viver, é que a gente consegue. É como se fosse o nosso lugar dos sonhos. Assim, é muito legal falar isso, mas é isso, eu consigo. Né, esse dia a gente estava conversando até com a Gabriele sobre meu futuro, até aqui na Santa, né? Ela falou assim, mas o que você gosta de fazer? Eu falei, eu gosto de fazer tudo, tem nada que eu tiraria, né? Porque às vezes a gente fala, tira isso, acho que isso, né, não faz mais parte. Eu falo, não, mas não tenho nada. Eu realmente consigo estar bem nesse papel aí de gestão de operações. Ô, Van, fala pra mim quais foram os momentos mais desafiadores para você dentro da marca. Não, com certeza foi a pandemia, porque de repente uma loja que estava lotada de mulheres assim, todo mundo teve que ir para casa, mas a operação tinha que continuar. Sim. Né? A gente estava com o nosso site recém-lançado. Tinha uma folha de pagamento. Tinha uma folha de pagamento, né? A gente não queria definitivamente desligar ninguém naquele período. Sim. Tinha conta para pagar, o aluguel continuava, tudo né? continuava. E aí eu precisei estar ali na marca, né? E era muito estranho para quem conhece o Cambuí, sempre aquele agito. E vinha eu e a Thalita. A Thalita cuidava da parte do e-commerce, então nós duas ali à frente, enquanto todo mundo estava trabalhando de casa, nem trabalhando, na verdade, né? Que tinha funções que nem dava para fazer de casa. E aí aquele Cambuí vazio. A gente chegava para estacionar o carro na rua, que sempre foi uma disputa estacionar ali. Não tinha ninguém. Né, um monte de macaquinho, porque os macaquinhos acho que se sentiram donos da rua, era uma coisa impressionante como mudou. Então aquele desafio de ver toda aquela situação, aquela cidade vazia, e a gente tendo que trabalhar. Com medo, você teve que lidar com medo. Eu que fazia a entrega das peças na loja, na casa das clientes, assim. Então Santo em Casa, que continuava muito aquele período, Santo em Casa foi muito forte, né, de enviar para as clientes provarem as peças, eu que levava, eu que buscava. Então foi um desafio, assim. Ver aquele período que, óbvio, que ninguém de nós imaginou viver. Não. Então, eu acredito que foi o maior desafio, foi a pandemia. E eu pensando no financeiro também, o desafio da pandemia de ter que pagar conta. Até hoje, a gente sente, né? Sim. E a gente ainda está buscando sair de tudo que a pandemia trouxe financeiramente para a marca. Eu sei que vocês, empreendedores, também vivem e viveram isso, né? É uma realidade. A gente tem visto muitas marcas pequenas, marcas autorais fechando, encerrando atividades, porque a gente está sentindo ainda essa... Ainda tem sofremos as sequelas, né? A sequela dessa pandemia. Sim, sim. Até hoje a gente está aí batalhando para isso, para viver de novo um equilíbrio que a gente vivia em 2019, equilíbrio financeiro e tudo mais, e foi mesmo... Eu falo assim, que a gente sobreviveu. Estamos sobrevivendo. Sobrevivemos. Agora a gente está tentando viver, não sobreviver. Exatamente, acho que é isso mesmo. E, Van, como que você equilibra a gestão financeira e a equipe? E o lado da equipe, assim? Como que você equilibra isso? É um desafio gostoso, que eu gosto, né, efetivamente, mas é isso, né, que a gente fala a realidade, né, então a gente está passando por um processo de crescimento, porque a gente teve muito investimento aqui na Casa Nova, então chegou a hora de apertar os cintos, vamos segurar os gastos, né. Torneira fechada. Torneira fechada. Aí, eu não gosto de ouvir isso, gente. Torneira fechada. Quando fala em torneira fechada, por exemplo, toda segunda-feira a gente tem nosso café da manhã. Né? Então, estar nesse papel de gestão de pessoas, de gestão financeira, é pensar assim, isso eu não posso mexer muito. Não. Então, deixa eu economizar em outras coisas. Não dá para chegar e falar assim, gente, não teremos mais café porque a gente precisa economizar. Então, fazer essa gestão financeira e de pessoas é ter esse equilíbrio. Sim. Então, eu vou fechar essa torneira aqui. Essa eu mantenho aberta, porque essa faz parte da nossa cultura. A gente precisa continuar para a equipe, né, iniciar a semana mais leve, de uma forma diferente. Então, é isso. É equilibrar esses pratinhos assim, né, das finanças, de deixar tudo muito equilibrado
e também deixar a equipe motivada e cuidar das emoções de todo mundo. Então, isso daí, é um agora mix você gostoso. você estava falando isso daí, eu pensei assim, né? Porque quem olha de fora acha que é esbanjar dinheiro. Quem dera fosse. Nossa, tem dinheiro para tudo. Mal sabe que a Flávia, que é do setor do produto, pintou o estúdio. Exatamente. Então, assim, essa força-tarefa também aqui dentro. Esses somos muitas mesmo. Caramba! Né? Quando a gente pensa nesse tema que a Gabi trouxe pra gente já há alguns meses, Rico. né, é muito real que a gente vive aqui. Né? A gente tenta que todo mundo tenha uma parte em toda a situação, poder participar. Né? Então, Sim. quer participar? Venha, que vai ter alguma coisa para fazer, vai ter alguma coisa para participar. Porque assim, num mundo, num momento, num tempo onde eu penso só em mim, né? As pessoas hoje é muito isso. Eu e meu umbigo, eu né? E eu. Sim. E tudo tá forçando isso, pro seu ego, pro seu prazer. Eu tô vivendo a minha vida, e se você tá me pedindo algo que sai fora daquilo que eu delimitei... Não faço. Ah, não. Tá me atrapalhando. Não faço, não vou, não. Tipo, vem aqui que eu vou aí. Vamos junto fazer um negócio, vamos fazer. Uma ou outra ajudou, né? Exatamente. Então, assim, esse companheirismo, essa troca faz com que tudo fique mais leve, não o contrário. Se eu só faço o que eu acho que é do meu umbigo, eu vou pesar pro outro também. Claro que tem os folgadinhos na história, né? Tudo tem equilíbrio, né? Tudo o equilíbrio. Mas isso é muito forte aqui. Sim. E agora, Muito pensando forte. tudo que a gente viveu aí, o que vocês lembram de mais emocionante, assim, nessa trajetória toda? Emocionante? Ó, pra mim, assim. Marcante é o Santo Mercado, como eu já tinha falado com vocês. Não. Marcante gente, é Santo Mercado. É um evento que eu amo. Não, a gente estava conversando esses dias, Jamile que tá aqui, que não pode mentir, no nosso primeiro Santo Mercado. Você lembra, gente. Jamile? Com a chuva que deu no final do dia. Aí todo no mundo final do dia levantando caiu a- um mundo de chuva. Para quem sabe, o Cambuí, ele não tem escoamento de água. Nada. Então, assim, quando a chuva Alaga. vem, alaga, vem a água até aqui. E aí a gente estava no final do Santo 5 horas da Mercado, tarde. 5 horas da tarde, ainda bem que já era esse horário, e veio essa chuva. Foi E a muito gente teve forte. que recolher as roupas rápido, né? Mas eu via no rosto de todo mundo que estava participando ali uma alegria daquela loucura. Assim, porque o evento é muito legal. Nossa. Né, a gente até estava comentando que o último foi feito aqui dentro da loja, que foi legal, mas na rua era uma coisa diferente, É a né? historinha de fechar. De fechar a rua, de ter a ideia, até o trabalho de falar com a prefeitura, de ter autorização, Trampo, tudo de fazia falar com os parte. vizinhos. De pagar o imposto da rua, tudo fez parte desse processo. Maravilhoso. Então eu acho que emocionante Santo Mercado. né? Amo, é um Incrível evento que esse eu evento. amo. E muito pra legal. mim, né, como aquela que desenha a roupa em si, pra o mim desespero. é muito legal ver mulheres que eu não conheço usando a marca. É muito legal. Eu tava lá, pelo né? mundo, né? Contei Pelo pra mundo. vocês que eu tava lá no Minas Trend. E tava lá em Minas, primeira vez que eu fui naquela feira e tal. Aí eu tava num stand, uma moça, você é da Santa Costura. É muito legal isso. Aí no elevador do hotel que a gente tava, eu conheço você é da Santa Costura. E não é uma coisa de reconhecimento, Não. tipo, nossa, as pessoas sabem quem eu sou. Não, Mas a gente isso. reconheceu o trabalho Reconhecer também, o né? trabalho, poxa, Lembra em- que legal. Deve ser emocionante Lembra em você ver Curitiba? alguém vestindo uma peça que você desenhou. Sim. Deve ser muito legal. Não, e assim, a Muito. gente em Curitiba também, a gente foi participar de uma mentoria lá, e a gente andando na rua, nós duas, parou uma mulher pra perguntar, vocês não são daqui, né? lá. Porque de onde são essas roupas, né? Que roupas vocês estão usando? Gente, Então, essas Sim, coisas assim, são né? pequenas coisas. Que Olha, deixa a gente feliz, orgulhosa, muito. Eu né? que trabalho com dress code, com essa coisa de consultoria de imagem, a Santa é muito forte. Tem um design muito legal. Muito legal. As pessoas Você conseguem se identificar, né? Não Consegue. que você... Não que tudo bem, né? Outras mulheres estão com a mesma roupa que você, mas essa exclusividade, essa elegância, né? Não vê... você se sente única mesmo. Essa roupa é minha. Não sei, dá uma sensação muito gostosa. Muito gostosa. Eu sou assim com roupa sua do neoprene. Quando eu ponho neoprene, eu me sinto empoderada. Tipo, nossa, que bacana isso aqui, que bacana essa roupa. Me sinto arrumada, bonita, né? Não precisa fazer muita coisa, não precisa maquiar muito. A roupa fala. Então, ela expressa
quem é você. Então é muito legal. É comportamento, né? É comportamento. E diante das crises que nós tivemos, né, dos desafios, a gente precisou Vários. de muita resiliência, eu acho, Nossa, né? várias, Eu acho que para várias. qualquer... A minha carta de demissão na sua gaveta várias vezes. Muitas! Nossa, gente. Não, isso é uma coisa que eu lembro que quando eu entrei, eu me emocionei. Porque como eu comentei, eu vim quando a marca tava assim, não vou falar no auge, mas tava bombando, né? Tava super E bem. aí eu tive que pesquisar algumas coisas né, que eu vim para cuidar da parte contábil também, né, para organizar. Olha, derrubei água. E aí eu fui pesquisar no e-mail algumas coisas antigas de guias de imposto para deixar tudo organizado. E aí eu vi vários e-mails da Gabriele mandando para o contador falando quanto que custa para eu fechar a marca, né? Quanto que custa a rescisão da Cris, né? Da Silvânia e de impostos, quanto custa para fechar a marca. Então, vários e-mails que ela recebia o retorno E não fazia nada. Não fazia nada com aquilo, ela persistia. Continuava. Mas quantas vezes você precisou pensar, acho que eu vou ter que fechar a marca. É que era, nessas situações, era mais caro fechar do que manter, do que virar para mim e eu falar assim, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um evento? Aí vendia, vendia um pouco que dava para dar uma respirada. Não, colocar a nariz pra fora da água. Eu acho que todos esses desafios, desde desses aí, de não ter dinheiro para pagar mesmo, não tinha. Eu chegava para a Cris e falava, Cris, eu posso te pagar... Ó, tô dando um pouquinho essa semana, vou dar um pouquinho outra semana e outra semana. Isso. Eu só pagava o que não ia parar a operação. Isso. O resto, que não ia fazer diferença, né? O banco vai viver sem eu pagar. Deixa a dívida rolar. Tava usando meu dinheiro. O governo espera. O contador, esquece o contador. Nem falava mais com o contador, nem falava mais com nada. O que precisa? Pagar aluguel. A luz, pelo amor de Deus, internet, chegando e poder comprar tecido. Comprar tecido, senão a operação parava. Já aconteceu, viu, na loja de cortar a luz, lembra? Já aconteceu. Deu pau na rua, né? Não sei, aconteceu alguma coisa. Aí tinha que sair correndo. Gente, essa é a realidade. Eu pagava muito loucura. Só que precisava. Mas E a gente linda, impecável. Linda. Todo mundo achava Ninguém falava que tinha cortado. Gente, nem quando eu não tinha 50 centavos achava que eu estava passando por alguma coisa, né? A alegria do coração, ela formoseia o rosto. Não, e é isso, né? Deus foi... eu acho que o que mais importa, né? Deus foi sustentando e todos dando os ali dias. o mínimo que precisava. Deus estava ali na fidelidade dele e no propósito dele também, porque ele não é fiel só quando ele dá coisas que a gente precisa. Lógico que não. E a própria, ele quis assim. A própria sabedoria e a força para passar por tudo isso. Exatamente. Dele, né? A resiliência. Então, assim, se nós somos sábios em fazer algo, em aprender algo e a força para viver, mesmo em dificuldades, toda a provisão vai acontecer. Toda a provisão emocional e também a financeira vem dele. Vem dele. Tudo Quantas vem dele. vezes eu não ficava, eu chorava, eu orava, eu jejuava, falava, Deus, eu escuto história lá que a pessoa vem. Você orava nas roupas, né? Orava nas roupas e falava assim, e aquelas histórias que o povo acorda com 100 mil na conta? Isso aí tá acontecendo. Eu tô aqui, mas orando, porque você não viu. precisava nem de 100 mil, precisava porque só de você uns não 10. encontrou o tiozinho que fica na frente da massa pura, vendendo coisa da loteria. Então, você devia ter ido lá. Eu orava, só que não vinha, não aparecia dinheiro na minha conta, não aparecia nada. Não aparece. Eu só acordava, depois da noite do choro, eu acordava e falava, tá bom, eu vou trabalhar. Não aparecia um sócio investidor, né? Nada. Ninguém querendo dar dinheiro. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Não, Então, aí, gente, trabalhando há 15 anos. o segredo de todo sucesso, viu, nova geração aí, ó, é trabalho. Tem que trabalhar, gente. Qual que é o segredo pro seu sucesso? Trabalho, querida. Levanta a manguinha e vai trabalhar. Trabalha. Gente, o que vocês esperam para os próximos anos para Santa Costura? Aí a pergunta é para você, né? Papo para a Gabriela responder. Vai. Hoje, o que esperamos? Equilíbrio. Equilíbrio financeiro. Acho Por favor. Esse é nosso momento hoje, né?
equilibrar, como a gente falou dessa ressaca aí da pandemia e também da própria mudança de loja, né, gente? Mudança de loja, Exatamente. Foi um tudo investimento mais, grande, a gente tá aí no quarteirão mais lindo. mais assim. bacana. É lindo, né? Então a gente está vivendo essa estrutura aí, né, em todos os aspectos, não só isso, mas os processos, várias coisas que a gente está mudando, mas eu tô com um olhar, assim, um olhar carinhoso para o atacado. Muito legal. Que Lojistas aí que estão ouvindo, É. se Isso é um sonho, preparem. esse é um sonho. Já entre em contato para deixar Projeto. o nome. Projeto. Eu tô começando Um projeto. a me apaixonar por Que por essa legal. proposta. O que antes eu já falei, não quero, tá? Eu penso, não, Se você, É quiser possível. se você quiser fazer uma proposta para mim, lembra que quando eu entrei na marca queria que a marca tivesse um showroom? Pode fazer um Tá showroom. bom, Faz um vou comprar. showroom em São Paulo e eu tô lá, dentro desse showroom. Viu, mulherada, que quer abrir aí em Curitiba, em outras cidades, né? Brasília, Bahia. Por favor, Bahia. Tô lá, né? E o que o público pode esperar do próximo podcast Somos Muitas? Gente, muito empreendedorismo. Ai, muito. Acho que somos muitas, Aham. né? Somos muitas, muitos talentos, Sim. muitos sonhos, querendo aí mudar de vida, mudar de carreira, muitas muito legal. mulheres Muito legal. que a gente quer trazer para vocês, como a gente falou no início, né? Potencializando esses talentos, Sim. mostrando mulheres potentes também. Inspirando, Tem muita mulher ensinando, quietinha que aprendendo. Tem muita mulher quietinha aí com tanto talento. Que a hora que abrir a boca vai assim inspirar tantas mulheres, nos inspirar, né? Então que essas mulheres Aguardem os novos apareçam. episódios. Aguardem. Compartilhem esse episódio. Sim, pra gente ouvir um pouco de Verdade. história A gente tá de no YouTube. empreendedorismo. Nós vamos pro A YouTube. gente vai ou pra onde a gente vai, A Jamile? gente vai para todos YouTube. os lugares. Pro Pra vários TikTok. lugares. TikTok. TikTok? A gente vai estar no TikTok? As três velhas no TikTok? Ah, véia, Velha, gente. somos Eu velhas, nem não Eu não somos tenho TikTok, mas eu velhas. quero estar nesse TikTok. Eu tenho, nunca entro. Ah, é? Porque eu não tenho idade, né? Acho que eles assim, percebem a gente? idade. Quem tá Gente, presente. para. Não Estaremos tiram. no TikTok, então. Eles tiram a gente do TikTok só porque Vocês- eu tenho 52 eu- Aí anos? você vai colocar lá, eles vão falar, você não é apto a entrar no TikTok. Pelo amor de Você Deus, não vai gente. conseguir, você não vai conseguir. Gente, nós estamos indo para um futuro mais acolhedor, pelo amor de Deus. Tô Vai me tirar brincando, fora gente. Você vai me tirar TikTok, fora do você vai me TikTok, processar. Jamile? Não, A pelo Jamile amor. vai pôr a gente no TikTok também. Não, eu quero estar no TikTok YouTube. com dancinha e tudo mais. A gente vai pro Spotify? Tem Tem dancinha? Spotify, Com Jamile? certeza a gente vai pro Vai pro Spotify. Spotify? Ai, Spotify é tudo. Ó. Então é isso. Estaremos em todas as plataformas. Ai, maravilhosa. Então, Ah, ó, vai ter compartilhem. aquela coisa no final? Por favor, coloca aí. O quê? Cris Veste, Gabi Cris Veste, Veste, Santa Santa Costura, Costura. Mas põe, porque é tão chique. Porque é eu acho tão redundante. chique. Para, não é. Pode pôr. É muito chique. É isso. Primeiro episódio, Primeiro somos feito. muitas. Entregue pra vocês. Obrigada, Muita história. muito obrigada. Por A gente, ouvir as nossas a gente histórias. resumiu muito. Muito, Porque tem muita história pra Teremos contar. muita coisa para conversar. A gente te espera no próximo episódio do Somos podcast muitas. Somos Somos muitas. muitas.